Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 8. Mais perto das chamas. Vitória. Estamos no alto da montanha. Nós os dispersamos. As casas deles se converterão em nossas moradas. Suas terras são agora nossas propriedades. E eles queimarão, como nós um dia queimamos, em um lugar vazio e desolado. Coletado em Ixaxan, ano de 1172, 18 segundos antes da morte. O indivíduo era uma olhos claros solteirona do oitavo Dan. Os temores de Shallan foram confirmados quando Jasna olhou direto para ela e baixou a mão segura em um sinal de contrariedade. Então você está aqui. Shallan se retraiu. Os criados contaram à senhora? Você achou que elas deixariam alguém ficar na minha saleta sem me avisar? Atrás de Jasna, no corredor, alguns parchemanos carregados de livros hesitaram. Luminosa Colin, disse Shallan. Eu só. Eu já perdi muito tempo com você, disse Jasna, com os olhos chispando. Retire-se, senhorita Davar. Não quero mais ver você enquanto eu estiver aqui. Será que me fiz entender? As esperanças de Shallan desmoronaram. Ela se encolheu. Havia certa altivez em Jasna Colin. Não se podia desobedecer àquela mulher. Bastava fitar seus olhos para entender isso. Desculpe tê-lo incomodado, sussurrou Shallan, pegando sua bolsa e saindo da saleta com a maior dignidade possível. Andando pelo corredor, mal conseguia conter as lágrimas de constrangimento e decepção. Sentia-se uma completa idiota. Ao chegar ao posto do elevador, viu que os transportadores haviam descido depois de subir com Jasna. Mas não tocou o sino para chamá-los. Encostou-se à parede e a afundou até o chão, onde sentou-se com os joelhos contra o peito e a bolsa pousada ao lado. Abraçou os joelhos, segurando a mão segura com a mão livre, e se concentrou em respirar. Pessoas irritadas a perturbavam. Ela não podia deixar de pensar no pai em um de seus acessos. Não podia deixar de ouvir berros, uivos e gemidos. Era fraca por permitir que confrontos a abalassem tanto? Parecia que sim. Menina boba, idiota, pensou enquanto alguns esprenos de dor saíam da parede, perto de sua cabeça. O que fez você pensar que conseguiria? Você só se afastou das terras de sua família meia dúzia de vezes a vida inteira. Idiota, idiota, idiota. Ela havia persuadido seus irmãos a confiarem nela, a depositarem suas esperanças no ridículo plano que concebera. E agora, o que fizera? Perdera 6 meses, durante os quais os inimigos da família deviam ter apertado o cerco. Luminosa Davar, perguntou uma voz hesitante. Shallan ergueu os olhos, percebendo que, de tão imerso em seu sofrimento, não vira o criado se aproximar. Era um homem jovem, trajando um uniforme preto, sem nenhum emblema no peito. Não era um criado mestre. Talvez estivesse em treinamento. A luminosa Colin gostaria de falar com a senhorita. O jovem apontou para o corredor. Para me repreender ainda mais? Pensou Shallan, fazendo uma careta. Mas uma grande senhora como Jasna sempre obtinha o que desejava. Forçando-se a parar de tremer, Shallan se levantou. Pelo menos conseguira controlar as lágrimas. Não estragara sua maquiagem. Segurando a bolsa à frente, como se fosse um escudo em um campo de batalha, ela seguiu o criado de volta à saleta.
Jasna Collins estava sentada na cadeira que Shalom ocupara. Com a mão livre, Jasna esfregava a testa. O quarto fumê de seu transmutador estava escuro e rachado. Embora parecesse cansada, Jasna sentava-se com uma postura perfeita. O fino vestido de seda lhe recobrindo os pés e a mão segura repousando sobre o colo. Jasna olhou para Shalom e abaixou a mão livre. Eu não devia ter tratado você com tanta raiva, senhorita Tavar, disse ela em voz cansada. Você estava apenas demonstrando persistência, um traço que normalmente encorajo. Por todos os raios, eu mesma frequentemente sou teimosa. Às vezes achamos difícil aceitar nos outros traços que também possuímos. Minha única desculpa é que tenho sofrido uma pressão incomum nos últimos dias. Shalom assentiu, grata, embora tivesse tremendamente constrangida. Jasna se virou e olhou para fora do balcão, para o espaço escuro do véu. Sei o que as pessoas dizem de mim. Espero não ser tão severa quanto se diz, embora uma mulher possa ter uma reputação bem pior que a de severa. Esta pode ser até útil. Shalom teve que se concentrar para não se remexer. Será que devia ir embora? Jasna balançou a cabeça para si mesma, embora Shalom não conseguisse imaginar que pensamentos teriam provocado aquele gesto. Por fim, Jasna virou-se de novo para ela e apontou para o grande recipiente em formato de taça que estava sobre a mesa. Continha uma dúzia das esferas de Shalom. Atônita, Shalom levou a mão livre aos lábios. Havia se esquecido completamente do dinheiro. Ela fez uma mesura para Jasna como forma de agradecimento e recolheu as esferas às pressas. Luminosa, antes que eu me esqueça, devo mencionar que um fervoroso, o irmão Cabizal, procurou a senhorita enquanto eu estava aqui. Ele me pediu que lhe transmitisse seu desejo de falar com a senhorita. Aviso dado, disse Jasna. Você pareceu espantada por ter esquecido as esferas, senhorita Tavar. Pensei que estivesse esperando aí fora para pegá-las de volta. Não foi por isso que ficou por perto? Não, Luminosa. Eu estava apenas acalmando os nervos. Ah. Shalom mordeu o lábio. A princesa parecia ter superado sua raiva após a reprimenda inicial. Talvez... Luminosa, disse, tensa com a própria audácia. O que a senhorita achou da minha carta? Carta? Ela olhou para a mesa, por baixo dessa pilha de livros, Luminosa. Um dos criados logo moveu a pilha para um lado. Os parchemanos deviam tê-la pousado sobre o papel sem querer. Jasna pegou a carta e ergueu uma sobrancelha, enquanto Shalom abria a bolsa e colocava as esferas em sua carteira. Depois maldisse a si mesma por ter sido tão rápida, pois agora não tinha mais nada a fazer senão esperar que Jasna terminasse a leitura. Isso é verdade? Perguntou Jasna, levantando a cabeça. Você é autodidata? Sim, Luminosa. Isso é notável. Obrigada, Luminosa. Essa carta foi uma manobra inteligente. Você presumiu corretamente que eu responderia a um apelo por escrito. A carta revela também sua habilidade com as palavras, e a retórica demonstra que é capaz de pensar com lógica e construir uma boa argumentação. Obrigada, Luminosa, disse Shalom, sentindo um novo arrobo de esperança misturado com fadiga. Suas emoções haviam sido puxadas de um lado para outro, como uma corda usada em um jogo de cabo de guerra. Deveria ter me deixado a carta e se retirado antes que eu retornasse. Neste caso, a carta teria se perdido por baixo dessa pilha de livros. Jasna ergueu uma sobrancelha, insinuando que não gostava de ser corrigida. Muito bem. O contexto da vida de uma pessoa é importante. Suas circunstâncias não desculpam sua falta de conhecimentos de história e filosofia, mas a leniência se aplica aqui. Vou permitir que você me faça uma nova solicitação no futuro, privilégio que nunca concedi a nenhuma aspirante a pupila. Quando você tiver mais fundamentos nessas duas matérias, volte a me procurar. Se tiver feito progressos adequados, eu a aceitarei.
As emoções de Shallan foram abaixo. A oferta de Jasna era generosa, mas seriam necessários anos de estudo para atender ao que ela pedira. Até lá, a casa da Vara estaria arruinada e as terras de sua família teriam sido divididas entre os credores. Ela e os irmãos seriam despojados dos títulos e talvez escravizados. Obrigada, Luminosa, disse Shallan, inclinando a cabeça. Jasna assentiu, dando o caso por terminado. Shallan se retirou, caminhou silenciosamente pelo corredor e puxou a corda para chamar os transportadores. Para a maioria, aquilo teria sido uma grande vitória. Ser treinada por Jasna Collin, tida por muitos como a melhor erudita viva, lhe garantiria um brilhante futuro. Shallan faria um excelente casamento, provavelmente com um grão-príncipe, e novos círculos sociais se abririam para ela. Na verdade, se Shallan tivesse tempo para treinar sob a tutela de Jasna, o simples prestígio de uma afiliação com os Collin seria suficiente para salvar sua casa. Quem dera. Por fim, Shallan saiu do conclave. Não havia portões na frente, apenas pilares diante da entrada aberta. Ela ficou surpresa ao perceber como estava escuro do lado de fora. Após descer os largos degraus, ela tomou um caminho secundário, estreito e ajardinado, onde estaria a sós. Pequenos canteiros verticais de casca pétrea ornamentais ladeavam o caminho, e diversas espécies estendiam a brisa da tarde suas gavinhas. Alguns preguiçosos esprenos de vida, como grãos de luminosa poeira verde, esvoaçavam de uma fronte à outra. Shallan se recostou em uma das plantas pedregosas que recolheu as gavinhas. Daquele ponto, podia observar as luzes de Kharbrandt que brilhavam abaixo como uma cascata de fogo descendo pela encosta. A única opção para ela e os irmãos agora seria fugir. Abandonar as propriedades da família em Jaquevet e procurar asilo. Mas onde? Ainda existiriam antigos aliados com quem seu pai não se dispusera? Outra questão era aquela estranha coleção de mapas que eles haviam encontrado no estúdio do pai. O que significavam? Ele raramente falava sobre seus planos com os filhos. Nem seus conselheiros sabiam muita coisa. Elaran, seu irmão mais velho, sabia mais, porém, desaparecera há cerca de um ano e seu pai o declarara morto. Como sempre, pensar no pai a fazia sentir-se mal, e uma dor começou a lhe apertar o peito. Levou a mão livre à cabeça, subitamente atordoada pela situação da casa da Var, pelo papel que desempenhara e pelo segredo que agora guardava, oculto a 10 batidas do coração de distância. "Ei, senhorita!" gritou uma voz. Virando-se, ela se espantou ao ver Yalbe sobre uma plataforma rochosa, a pouca distância da entrada do conclave. Alguns homens, com uniformes de guardas, estavam sentados ao seu redor. "Yalbe", disse ela, atônita. Ele deveria ter retornado ao navio há horas. Apressadamente, ela se dirigiu até a base da plataforma. "Por que você ainda está aqui?" "Ah", disse ele sorrindo. "Entrei em um jogo de cabras com esses gentis cavaleiros da guarda da cidade. Achei que, sendo agentes da lei, era pouco provável que tentasse me enganar. Então começamos um jogo amistoso enquanto eu esperava." "Mas você não precisava esperar." "Também não precisava ganhar 80 peças desses amigos", disse Albi dando uma risada. "Mas fiz as duas coisas." Os homens sentados à sua volta se mostravam bem menos entusiasmados. Seus uniformes eram casacos cor de laranja presos à cintura por faixas brancas. "Bem, acho que devo levar a senhorita de volta para o navio", disse Albi, recolhendo relutantemente as esferas a seus pés, que brilhavam em uma variedade de tons. A luz era fraca, cada qual valia apenas uma clareta, mas o total de ganhos era considerável. Shallan recuou quando Yalbe pulou da plataforma rochosa. Seus parceiros reclamaram de sua saída, mas ele apontou para Shallan. "Vocês estão querendo que eu deixe uma olhos claros deste gabarito
Voltar sozinha para o barco? Pensei que fossem homens honrados. Isso silenciou as reclamações. Rindo sozinho, Yalb fez uma mesura a Shallan, e a conduziu pela trilha abaixo. Tinha um brilho nos olhos. Pelo pai das tempestades, é muito divertido ganhar de agentes da lei. Vão me pagar bebidas grátis no cais quando a história se espalhar. Você não deveria apostar, disse Shallan. Não deveria tentar adivinhar o futuro. Eu não lhe dei aquela esfera para você desperdiçá-la com essas práticas. E Albi riu. Não é uma aposta quando a gente sabe que vai ganhar, senhorita. Você trapaceou, sibilou ela, horrorizada. Ela olhou para os guardas, que já haviam se acomodado para prosseguir o jogo, iluminados por esferas colocadas sobre pedras. Não fale tão alto, disse Albi baixinho, parecendo muito feliz consigo mesmo. Enganar 4 guardas. Isso que é o truque. Nem acredito que consegui. Estou desapontada com você. Esse não é o comportamento correto. Para um marinheiro, é sim, senhorita. Ele deu de ombros. Era o que eles esperavam de mim. Me vigiaram como domadores de enguias celestes venenosas. Foi o que eles fizeram. Aquilo não era bem um jogo de cartas. Eles estavam tentando descobrir como eu estava trapaceando, e eu estava tentando impedir que eles me pegassem. Acho que não teria conseguido sair inteiro se a senhorita não tivesse chegado. Isso não parecia incomodá-lo muito. A avenida que levava às docas não estava tão movimentada quanto antes, mas ainda se via um grande número de transeuntes. As ruas eram iluminadas por lampiões a óleo, pois esferas teriam acabado nos bolsos de alguém. Embora muita gente portasse lanternas e esferas, que projetavam na avenida um arco-íris de luzes coloridas. As pessoas lembravam esprenos, cada uma de um matiz diferente, andando para lá e para cá. Então, senhorita, disse Albi, guiando-a com cuidado em meio ao tráfego. Realmente quer voltar? Eu só disse o que disse lá em cima para me safar daquele jogo. Sim, eu quero voltar, por favor. E a sua princesa? Shallan fez uma careta. O encontro foi improdutivo. Ela não aceitou a senhorita? Qual é o problema dela? Competência crônica, eu diria. Ela foi tão bem sucedida na vida que tem expectativas pouco realistas a respeito dos outros. E Albi franziu a testa enquanto ajudava Shallan a contornar alguns farristas que cambaleavam ebriamente pela avenida. Não seria ainda um pouco cedo para aquele tipo de coisa? Ele deu alguns passos à frente, virou-se e olhou para ela enquanto andava de costas. Isso não faz sentido, senhorita. O que mais ela poderia querer além de alguém como a senhorita? Muito mais, ao que parece. Mas a senhorita é perfeita. Desculpa minha franqueza. Você está andando de costas. Então desculpe isso também. A senhorita é perfeita em qualquer coisa, é mesmo. Shallan se viu sorrindo. Os marujos de Tosbeck tinham uma opinião elevada demais a respeito dela. A senhorita seria uma pupila ideal, prosseguiu ele. É distinta, bonita, refinada e tudo mais. Eu não gosto muito da sua opinião sobre jogos, mas isso já era de se esperar. Uma mulher decente que não repreendesse o homem por jogar não seria normal. Seria como o sol se recusando a nascer, ou o mar ficando branco. Ou Jasna Collins sorrindo. Exatamente. De qualquer forma, a senhorita é perfeita. Bondade sua dizer isso. Bem, é verdade, disse ele, parando e pondo as mãos nos quadris. Então é isso? A senhorita vai desistir? Ela o olhou com ar perplexo. Ali estava ele, parado em uma avenida movimentada com as mãos nos quadris, iluminado pela luz amarelo-laranja de um lampião, sobrancelhas brancas de taileno caídas pelas laterais do rosto e o peito desnudo sob o colete aberto. Era uma postura que nenhum cidadão, por mais elevada que fosse sua posição social, jamais assumira na mansão de seu pai. Eu tentei persuadi-la, respondeu Shallan corando. E a procurei uma segunda vez, mas ela me rejeitou. 2 vezes, hein?
Nas cartas, nós sempre temos que tentar uma terceira mão. Quase sempre é a mão vencedora. Shallan franziu a testa. Mas isso não pode ser verdade. As leis das probabilidades estatísticas. Não sei muita coisa de matemática. Tamo junto, replicou Yalb cruzando os braços. Mas conheço as paixões. A gente vence quando mais precisa. Vou tentar isso amanhã. As paixões. Uma superstição pagã. Jasna se referira aos glifos amuletos como superstição também. Talvez tudo fosse uma questão de perspectiva. Tentaram uma terceira vez. Shallan tremeu ao pensar na cólera de Jasna se fosse incomodada de novo. Com certeza retiraria a oferta de aceitá-la no futuro. Mas Shallan jamais teria a chance de aceitar aquela oferta. Era como uma esfera de vidro sem nenhuma gema no centro. Bonita, mas sem valor. Não seria melhor tentar uma última vez, já que precisava obter a posição imediatamente? Não funcionaria. Jasna deixara bastante claro que Shallan ainda não tinha educação suficiente. Não tinha educação suficiente. Uma ideia lampejou na mente de Shallan. Parada no meio da avenida, ela levou a mão segura ao peito e considerou a audácia daquilo. Provavelmente seria expulsa da cidade a pedido de Jasna. Porém, se voltasse para casa sem ter tentado de tudo, como poderia encarar seus irmãos? Eles dependiam dela. Por sua vez, por uma vez na vida, alguém precisava de Shallan. A responsabilidade a empolgava e a aterrorizava. Preciso de um mercador de livros, ela se viu dizendo, com a voz levemente trêmula. Yalb levantou uma sobrancelha. A terceira mão quase sempre vence. Você conseguiria encontrar um mercador de livros com a loja aberta a essa hora? Cabrante é um porto importante, senhorita, disse Yalb rindo. As lojas ficam abertas até tarde. Me espere aqui. Ele desapareceu repentinamente na multidão, deixando-a com um protesto nervoso nos lábios. Suspirando, ela se sentou recatadamente na base de pedra de um poste. Devia ser seguro. Ela via outras mulheres olhos claros passando na avenida, embora quase sempre em liteiras ou naqueles veículos puxados à mão. Viu até uma carruagem real, embora apenas os muito ricos pudessem se dar ao luxo de manter cavalos. Minutos depois, Yalb emergiu da multidão como que por encanto e acenou para que ela o seguisse. Shallan se levantou e rapidamente se aproximou dele. Não deveríamos chamar um condutor? Perguntou ela, enquanto ele a conduzia por uma larga rua lateral que corria transversalmente a colina da cidade. Ela andava com cuidado. Sua saia era longa o suficiente para que se preocupasse com a possibilidade de rasgá-la em uma pedra. A bainha fora confeccionada de modo a ser facilmente substituída. Mas ela não podia se dar ao luxo de gastar esferas em coisas desse tipo. Não, disse Yalb. É logo ali. Ele apontou para uma íngreme rua transversal adiante, que abrigava uma série de lojas. Todas exibiam em letreiros os glifos que significavam livro, muitos deles estilizados no formato de um livro, para que até criados analfabetos, enviados a alguma loja, pudessem reconhecê-los. Mercadores que vendem o mesmo produto gostam de se agrupar, explicou Yalb esfregando o queixo. Me parece bobagem, mas acho que os mercadores são como peixes. Onde você encontra um, encontra outros. O mesmo se pode dizer das ideias, disse Shallan, contando as lojas. Eram 6. Todas as vitrines iluminadas por luz das tempestades de modo frio e uniforme. A terceira à esquerda, informou Yalb apontando. O nome do mercador é Art Mirne. Minhas fontes me disseram que é o melhor. Era um nome taileno. Provavelmente Yalb pedia informações a compatriotas que lhe haviam indicado aquele lugar. Shallan assentiu e ambos subiram a íngreme rua pedregosa em direção à loja. Yalb não entrou com ela. Já havia notado que muitos homens não se sentiam à vontade perto de livros, mesmo os que não eram vorins.
Ela empurrou a porta, feita de madeira resistente com painéis de cristal, e entrou em um aposento aquecido, sem saber o que ia encontrar. Nunca entrara em uma loja para comprar nada. Ou enviava criados, ou os mercadores iam até ela. A sala tinha um aspecto convidativo, com largas poltronas ao lado de uma lareira. Esprenos de chamas dançavam sobre as toras em brasa. O peso de madeira não tinha emendas. Provavelmente fora transmutado diretamente a partir da rocha abaixo. Um ambiente suntuoso, com certeza. Uma mulher estava postada atrás de um balcão, ao fundo. Vestia saia e camisa bordadas, em vez do cava de seda brilhante usado por Shallan. Eram olhos escuros, mas obviamente abastada. Nos reinos Vorens, seria do primeiro ou do segundo Nã. Os Tailenos tinham a própria estrutura hierárquica. Pelo menos não eram pagãos por completo. Respeitavam as cores dos olhos e a mulher usava uma luva na mão segura. Não havia muitos livros ali. Alguns sobre o balcão e um exposto em um mostruário próximo às poltronas. Sob um relógio que tic-taqueava na parede, via-se uma dúzia de sinos de prata. O local parecia mais uma casa que uma loja. A mulher pôs o marcador no livro que lia e sorriu para Shallan. Um sorriso melífluo, ávido, quase predatório. Por favor, Luminosa, sente-se, disse ela, gesticulando na direção das poltronas. A mulher cacheara suas longas e brancas sobrancelhas tailenas, que agora lhe caíam pelos lados do rosto como se fizessem parte de sua franja. Shallan sentou-se hesitantemente enquanto a mulher fazia soar uma campainha sobre o balcão. Pouco depois, um homem corpulento, provavelmente Art Mirne, entrou na sala com passos bamboleantes. Tinha cabelos grisalhos e usava um colete que parecia prestes a estourar devido ao esforço de lhe conter a pança. Ele usava as sobrancelhas penteadas para trás, por cima das orelhas. Ah, minha jovem, disse ele batendo as mãos enormes. A senhorita deseja comprar um bom romance? Alguma leitura agradável para as horas cruéis passadas longe de um amor perdido? Ou talvez um livro de geografia com detalhes de lugares exóticos? Ele falou na língua natal dela, Vedeno, usando um tom um tanto condescendente. Eu... Não, obrigada. Preciso de uma coleção completa de livros de história e 3 de filosofia. Ela tentou se lembrar dos nomes que Jasna citara. Alguma coisa de Placine, Grabatin, Yustara, Manaline ou Shalka filha Haswet. Leituras pesadas para alguém tão jovem, comentou o homem, meneando a cabeça na direção da mulher, provavelmente sua esposa, que desapareceu nos fundos da loja. Ele devia usá-la para fazer a leitura, mesmo se soubesse ler. Não desejaria ofender as clientes lendo diante delas. Provavelmente cuidava do dinheiro, pois o comércio era uma atividade masculina na maioria das situações. Mas por que uma jovem flor como a senhorita está se incomodando com esses assuntos? Perguntou o mercador, acomodando-se na poltrona em frente a Shallan. Não posso interessá-la em um belo livro romântico? Livros desse tipo são minha especialidade. Senhoritas de toda a cidade recorrem a mim, e eu sempre tenho os melhores. Sua entonação a enervou. Já era irritante demais saber que ela era uma menina mimada. Seria realmente necessário lembrá-la disso? Um livro romântico, disse Shallan, apertando a bolsa contra o peito. Sim, talvez seja bom. Por acaso o senhor tem algum exemplar de Mais Perto da Chama? O mercador pareceu confuso. Mais Perto da Chama fora escrito sob o ponto de vista de um homem que enlouquecia lentamente ao ver seus filhos morrerem de fome. A senhorita tem certeza de que deseja uma coisa tão... ambiciosa? Perguntou Art Mirne. Seria a ambição um atributo inadequado para uma jovem? Bem, não. Eu suponho que não. Ele sorriu novamente, o sorriso largo e cheio de dentes do mercador, tentando deixar alguém à vontade. Posso ver que a senhorita tem um gosto discriminador. Tenho, disse Shallan com a voz firme.
embora seu coração estivesse disparado. Será que estava destinada a discutir com todo mundo que encontrava? Gosto que minhas refeições sejam preparadas cuidadosamente, pois meu paladar é bastante delicado. Perdão, eu quis dizer que a senhorita tem um gosto discriminador para livros. Na verdade, nunca comi nenhum. Luminosa, acho que a senhorita está zombando de mim. Não, ainda nem comecei. Eu. Agora, o senhor tinha razão quando comparou a mente com o estômago. Mas muitos de nós tomamos enormes precauções com o que ingerimos pela boca e muito menos com o que assimilamos pelos ouvidos e olhos. O senhor não acha? Ele assentiu, talvez achando que ela não o deixaria falar sem interrompê-lo. Shallan sabia, no fundo de sua mente, que estava indo longe demais, que estava tensa e frustrada após suas interações com Jasna. No momento, não se importava. Discriminador, disse ela, testando a palavra. Não sei se concordo com sua escolha de palavras. Ser discriminador é ter preconceito contra alguma coisa. Ser exclusivo. As pessoas podem ser exclusivas com o que ingerem? Falando tanto de alimentos quanto de pensamentos? Acho que deveriam ser, disse o mercador. Não foi o que a senhorita acabou de dizer? Eu disse que deveríamos pensar no que lemos ou comemos, não que deveríamos ser exclusivos. Diga-me, o que o senhor acha que aconteceria a uma pessoa que só comesse doces? Sei muito bem o que, disse o homem. Tenho uma cunhada que costuma desarranjar o estômago fazendo isso. Pois é, ela foi discriminadora demais. O corpo precisa de diversos tipos de alimentos para permanecer saudável. E a mente precisa de ideias diferentes para permanecer aguçada. O senhor não concorda? Portanto, se eu lesse somente esses romances bobos que o senhor presume que estão à altura das minhas ambições, minha mente ficaria tão doente quanto o estômago da sua cunhada. Sim, acho que sua metáfora foi boa. O senhor é muito inteligente, senhor Artmirne. O sorriso dele retornou. É claro, observou ela, sem devolver o sorriso, que ser menosprezada faz mal à mente e ao estômago. Foi muito gentil da sua parte oferecer uma dolorosa lição para acompanhar sua brilhante metáfora. O senhor trata todos os clientes dessa forma? Luminosa, acho que a senhorita está beirando o sarcasmo. Engraçado. Pensei que tivesse mergulhado de cabeça e gritado a plenos pulmões. Ele corou e se levantou. Vou ajudar minha esposa, disse, retirando-se apressadamente. Shallan se recostou na poltrona, percebendo que estava aborrecida consigo mesma por ter deixado sua frustração fugir ao controle. Era exatamente o que suas instrutoras a haviam alertado para não fazer. Uma jovem tinha que vigiar suas palavras. A língua intempestiva de seu pai a atraíra para sua casa uma lamentável reputação. Será que ela ia aumentá-la? Conseguindo se acalmar, ela desfrutou o calor ambiente e observou a dança dos esprenos de chamas até que o mercador e sua esposa retornaram carregando várias pilhas de livros. O mercador sentou-se novamente. Sua esposa puxou um banquinho, pousou os exemplares no chão e começou a mostrá-los um a um enquanto o marido falava. De história, nós temos duas escolhas, disse Artmirne, sem qualquer entonação condescendente ou amistosa. Épocas e Transições, de Hencout, é um estudo em um volume único da história de Rochard desde a Heriocracia. Sua esposa levantou um livro encadernado em tecido vermelho. Eu disse a minha esposa que a senhorita provavelmente se sentiria insultada com uma escolha tão superficial, mas ela insistiu. Obrigada, disse Shallan. Não me sinto insultada, mas preciso de alguma coisa mais detalhada. Talvez, então, Eternatis seja mais conveniente, disse ele, enquanto a esposa exibia 4 grossos volumes com encadernação cinza azulada. É um trabalho filosófico que examina o mesmo período, mas enfocando somente as interações entre os 5 reinos Vorens.
Como pode ver, é uma obra extensiva. Os 4 volumes eram bastante grossos. 5 reinos Vorens? Ela achava que só havia 4. Jaqueved, Aletkar, Karbrand e Natanan. Unidos pela religião, haviam sido grandes aliados após a traição. Qual seria o 5º reino? Aqueles volumes a intrigaram. Vou levar esses. Excelente, disse o mercador, com um pouco do brilho lhe retornando aos olhos. Das obras filosóficas que a senhorita listou, não temos nada de Yustara. De Placine e de Manaline temos um livro de cada. Ambos são excertos de suas obras mais famosas. Já leram o de Placine para mim. É muito bom. Shallan assentiu. Quanto a Grabatin, temos 4 volumes diferentes. Ele era realmente prolífico. E temos um livro de Shalka, filha Hasbet. A esposa ergueu um fino volume verde. Tenho de admitir que nunca me leram nenhum livro dela. Eu não sabia que havia filósofos chinos dignos de nota. Shallan olhou para os 4 livros de Grabatin. Como não fazia ideia de qual deveria levar, evitou o dilema apontando para as 2 coleções que o homem mencionara antes e para o volume de Shalka, filha Hawast. Uma filósofa do distante Shin, onde as pessoas viviam na lama e adoravam as rochas? O homem que há 6 anos havia matado o pai de Jasna, deflagrando a guerra contra os Parchindianos em Natanatan, era um chino. O assassino de branco, assim o chamavam. Vou levar aqueles 3, disse Shallan, e os de história. Excelente, repetiu o mercador. Por estar comprando tantos, vou lhe dar um bom desconto. Que tal 10 brons de esmeralda pelo lote? Shallan quase engasgou. 1 bron de esmeralda era a esfera de maior valor, correspondente a 1000 claretas. 10 delas valiam muito mais do que custara sua viagem a Karbrand. Ela abriu a bolsa e conferiu a bolsinha de dinheiro. Ainda tinha cerca de 8 brons de esmeralda. Teria que levar menos livros, obviamente. Mas quais? De repente a porta se abriu. Shallan se sobressaltou ao ver Yalbe parado à entrada, segurando o boné nervosamente. Ele correu até a poltrona onde ela estava e se postou sobre um dos joelhos. Ela estava aturdida demais para dizer qualquer coisa. Por que estaria ele tão perturbado? Luminosa, disse ele, inclinando a cabeça. Meu mestre pede que a senhorita retorne. Ele reconsiderou sua proposta. Sinceramente, podemos aceitar o preço que a senhorita ofereceu. Shallan abriu a boca, mas estava atônita demais. Yalbe olhou para o mercador. Luminosa, não compre nada desse homem. Ele é mentiroso e trapaceiro. Meu mestre lhe venderá livros muito superiores a um preço melhor. Mas o que é isso? Disse Artemirne, levantando-se. Como se atreve? Quem é seu mestre? Barmeste, respondeu Yalbe na defensiva. Aquele rato! Ele enviou um garoto à minha loja para roubar minha cliente? Isso é um traje. Ela foi à nossa loja primeiro, replicou Yalbe. Finalmente Shallan recuperou sua presença de espírito. Pelo pai das tempestades, ele é um grande ator. Vocês tiveram sua chance, disse a Yalbe. Corra lá e diga a seu mestre que me recusa a ser trapaceada. Vou visitar todas as livrarias da cidade, se for preciso, para encontrar alguém razoável. Artemirne não é razoável, disse Yalbe, cuspindo para o lado. Os olhos do mercador se arregalaram de raiva. Veremos, respondeu Shallan. Luminosa, disse Artemirne com o rosto vermelho. Com certeza a senhorita não acredita nessas afirmações. E quanto você ia cobrar dela? Perguntou Yalbe. 10 brons de esmeraldas, disse Shallan, por esses 7 livros. Yalbe riu. E a senhorita não se levantou e foi embora? A senhorita quase puxou as orelhas do meu mestre, e ele lhe fez uma oferta melhor que essa. Por favor, Luminosa, volte comigo. Estamos preparados para... 10 foi apenas o valor de partida, disse Artemirne.
Eu não esperava que ela aceitasse. Ele olhou para Shallan e... É claro que 8. E Albi riu novamente. Tenho certeza de que nós temos esses mesmos livros, Luminosa. Aposto que meu mestre lhe vende por 2. Artmirne, com o rosto ainda mais vermelho, resmungou. Luminosa, a senhorita com certeza não vai prestigiar alguém tão grosseiro a ponto de enviar um criado à loja dos outros para roubar seus clientes. Talvez eu vá, observou Shallan. Pelo menos ele não insultou minha inteligência. A esposa de Artmirne lançou um olhar mortífero ao marido, cujo rosto ficou ainda mais vermelho. 2 esmeraldas e 3 safiras. Esse é o meu preço mais baixo. Se a senhorita quiser um preço mais barato, então compre com aquele salafrário do Barmeste. Mas os livros dele provavelmente vão ter páginas faltando. Shallan hesitou e olhou para Yalbe, que continuava em seu papel, fazendo uma mesura reverente. Seus olhares se encontraram e ele encolheu levemente os ombros. Vou fazer negócio, disse ela a Artmirne, arrancando um gemido de Yalbe. Ele arrastou os pés para a porta fora, acompanhado por um xingamento da esposa de Artmirne. Shallan se pôs de pé e contou as esferas. Os bronzes de esmeralda ela retirou da bolsa segura. Logo estava fora da loja, carregando uma pesada sacola de lona. Ao descer a rua íngreme, encontrou Yalbe encostada a um poste de luz. Ela sorriu quando ele pegou a sacola. Oh, que bom que desse pra gente pechinchar com o Jeff Bezos assim, pra comprar livro na Amazon, hein? Como você sabia o preço justo de um livro? Perguntou. Preço justo? Questionou ele, pendurando a sacola no ombro. De um livro? Não faço ideia. Só achei que ele tentaria lhe arrancar o máximo que pudesse. Então perguntei na rua quem era o maior rival dele e voltei para ajudá-lo a ser mais razoável. Era tão óbvio assim que eu me deixaria enganar? Perguntou ela, corando, enquanto ambos saíam da rua lateral. Yalbe deu um sorrisinho. Só um pouco. De qualquer forma, tapear homens como ele é quase tão divertido quanto enganar os guardas. A senhorita provavelmente teria conseguido um preço ainda mais baixo se tivesse saído comigo e voltado depois para lhe dar mais uma chance. Isso parece complicado. Mercadores são como mercenários, minha avó sempre dizia. A única diferença é que os mercadores lhes arrancam o couro e depois fingem ser seus amigos. E isso vindo de um homem que passara a tarde ludibriando um grupo de guardas em um jogo de cartas. Bem, de qualquer forma, eu lhe agradeço. De nada, foi divertido. Mas eu não consigo acreditar que você pagou tanto. E isso é só um pouco de madeira. Posso pegar umas tábuas velhas e desenhar nelas umas marcas engraçadas. A senhorita me pagaria uma esfera cristalina por isso? Não poderia, disse ela, remexendo na bolsa de onde retirou o desenho que fizera de Yalbe do condutor. Mas aceite isso, por favor, como os meus agradecimentos. Yalbe pegou o desenho e se posicionou embaixo de um lampião para dar uma olhada. Então, inclinando a cabeça, abriu um sorrisão. Pai das tempestades, olha só isso. Parece que estou me olhando em uma placa polida. Parece mesmo. Não posso aceitar isso, Luminosa. Por favor, eu insisto, disse ela. Mas piscou e colheu uma lembrança dele parado no ali, com uma das mãos no queixo, estudando o retrato de si mesmo. Voltaria a desenhá-lo mais tarde. Depois do que Yalbe fizera por ela, queria muito que ele figurasse em sua coleção. Yalbe enfiou o desenho cuidadosamente entre as páginas de um dos livros e o colocou na sacola. Ambos voltaram à avenida principal. Nomon, a lua do meio, havia começado a se levantar, banhando a cidade com sua pálida luz azul. Estar acordada àquela hora tardia era um raro privilégio para ela na casa de seu pai. Mas as pessoas daquela cidade nem pareciam notar o adiantado da hora. Que lugar estranho era aquele. Vamos voltar ao navio agora? Perguntou Yalbe. Não, disse Shallan, respirando fundo. Voltamos para o conclave. Ele levantou uma das sobrancelhas, mas retornou com ela.
Chegando ao destino, ela se despediu de Yalbe e o lembrou de levar o desenho. Ele o pegou, desejou-lhe boa sorte e saiu às pressas do conclave, provavelmente preocupado com a possibilidade de encontrar os guardas que ludibriaram mais cedo. Shallan pediu para um criado carregar seus livros e percorrer o corredor de volta ao véu. Assim que passou pelas portas ornamentadas, atraiu a atenção de um criado mestre. Sim, Luminosa, disse o homem. A maior parte das saletas estava agora às escuras. Criados pacientes devolviam os volumes a seus lugares por trás das paredes de cristal. Ignorando o cansaço, Shallan contou os andares. Ainda havia luz na saleta de Jasna. Eu gostaria de usar aquela saleta lá, disse, apontando para uma ao lado. A senhorita tem ingresso? Receio que não. Então terá que alugar o espaço se quiser usá-lo regularmente. São 2 marcos celestes. Retraindo-se ao ouvir o preço, Shallan pegou as esferas e pagou o valor cobrado. Suas bolsas seguras estavam começando a ficar deprimentemente vazias. Parece minha carteira. Após ser levada pelos transportadores parchemanos ao andar desejado, ela se dirigiu silenciosamente à saleta que alugara. Para obter luz suficiente, foi obrigada a encher o enorme recipiente bojudo com todas as esferas que lhe restavam. Como eram de 3 tamanhos e 9 cores diferentes, a iluminação ficou desigual e variada. Ela se debruçou sobre o balcão e espreitou a saleta ao lado. Jasna estava sentada, estudando, alheia à hora, com seu recipiente cheio até a borda com cristalinos bronze e diamante. Eram os melhores para a iluminação, mas os menos valiosos, por serem de pouca utilidade para a transmutação. Shallan se recolheu de novo. Na ponta de sua mesa, oculta pela parede, viu um lugar onde poderia sentar-se sem que Jasna a visse. Foi o que fez. Talvez devesse ter escolhido uma saleta em um outro andar, mas queria ficar de olho na mulher. Com sorte, Jasna passaria semanas estudando ali. Tempo suficiente para que Shallan se dedicasse ao aprendizado. Sua capacidade para memorizar imagens e cenas não funcionava tão bem como contextos, mas ela conseguia decorar listas de fatos a um ritmo que suas tutoras achavam notável. Ela se acomodou na cadeira, pegou alguns livros e os arrumou. Esfregou então os olhos. Já era realmente tarde, mas não havia tempo a perder. Jasna dissera que Shallan poderia fazer outra petição depois que preenchesse as lacunas em seus conhecimentos. Bem, Shallan pretendia fazê-lo em tempo recorde e se apresentar novamente. O que faria quando Jasna estivesse prestes a deixar Kharbrandt? Era uma última esperança, tão frágil que qualquer incidente fortuito poderia lhe pôr fim. Inspirando profundamente, Shallan abriu o primeiro livro de história. Nunca vou me livrar de você, não é? Perguntou uma suave voz feminina. Shallan deu um pulo, quase derrubando os livros, e se virou. Jasna Collins estava parada à entrada da porta. Seu vestido azul marinho com bordados de prata refletia a luz das esferas de Shallan. O transmutador estava coberto por uma luva sem dedos que bloqueava o brilho das gemas. Luminosa, disse Shallan, levantando-se e fazendo uma mesura desajeitada. Eu não pretendia perturbá-la. Jasna silenciou com um aceno de mão e deu um passo para o lado. Um parchemano entrou na saleta com uma cadeira, que depositou ao lado da mesa de Shallan. Jasna sentou-se nela. Shallan tentou avaliar o humor de Jasna, mas as emoções da mulher mais velha eram impossíveis de decifrar. Sinceramente, eu não queria perturbá-la. Eu subornei os criados para que me avisassem se você retornasse ao véu, disse Jasna distraidamente, enquanto pegava um dos livros e lia o título. Não queria ser interrompida de novo. Shallan olhou para baixo, ruborizando profundamente. Não se preocupe em pedir desculpas, disse Jasna. Parecia cansada, mais cansada que Shallan. Ela folheou os livros. Uma boa seleção.
Você escolheu bem. Não foi bem uma escolha, disse Shallan. Era o que o mercador tinha. Você pretendia estudar os livros rapidamente, suponho? Perguntou Jasna, pensativa. Para tentar me impressionar antes que eu saísse de Kharbrandt? Shallan hesitou. Por fim, assentiu. Uma manobra inteligente. Eu deveria ter determinado uma restrição temporal para sua nova solicitação. Ela olhou para Shallan com um ar avaliativo. Você é muito determinada. Isso é bom. E eu sei por que você deseja ser minha pupila tão desesperadamente. Shallan levou um susto. Será que ela sabia? Sua casa tem muitos inimigos, prosseguiu Jasna, e seu pai está recluso. Será difícil para você fazer um bom casamento sem uma aliança taticamente significativa. Shallan relaxou, embora tentasse não demonstrar. Deixe-me ver sua bolsa, pediu Jasna. Shallan franziu a testa, resistindo ao impulso de fechar a bolsa. Luminosa. Você se lembra do que eu disse a respeito de me repetir? Relutante, Shallan lhe entregou a bolsa, da qual Jasna retirou todo o conteúdo. Os pincéis, os lápis, as penas, o vidro de tinta, o pote de verniz, o pote de solvente, as pilhas de papel, os cadernos e os retratos. Após alinhar tudo em cima da mesa, inspecionou as bolsinhas de dinheiro, percebendo que estavam vazias. Olhou então para o recipiente de iluminação e contou as esferas, levantando uma das sobrancelhas. Em seguida, começou a examinar os desenhos de Shallan. Primeiramente, as folhas soltas, demorando-se no retrato de si mesma. Shallan observou o rosto da mulher. Teria gostado? Estaria surpresa? Desgostosa com o tempo que Shallan gastara desenhando marinheiros e criadas? Por fim, passou para o caderno com desenhos de plantas e animais que Shallan observara durante a viagem. Foi quando se demorou mais, lendo todas as anotações. Por que você fez esses desenhos? Perguntou Jasna finalmente. Por que, Luminosa? Bem, porque eu quis. Ela fez uma careta. Deveria ter dito algo mais profundo. Jasna assentiu lentamente. Depois se levantou. Tenho aposentos no conclave cedidos a mim pelo rei. Junte suas coisas e vá para lá. Você parece exausta. Luminosa, começou Shallan, pondo-se de pé enquanto sentia um calafrio de empolgação lhe percorrer o corpo. Jasna parou à porta. No primeiro encontro, achei que você fosse uma camponesa oportunista tentando usar meu nome para obter riquezas. A senhorita mudou de ideia? Não, respondeu Jasna. Sem dúvida isso é parte de você. Mas todos nós somos compostos de muitas partes, e é possível dizer muito sobre uma pessoa examinando o que ela leva consigo. A julgar por esse caderno, você procura se instruir por prazer e em seu tempo livre. É uma coisa encorajadora. Talvez seja o melhor argumento a seu favor. Se eu não consigo me livrar de você, então é melhor utilizá-la. Vá dormir. Amanhã começaremos cedo. Você dividirá seu tempo entre sua educação e a colaboração com os meus estudos. Dito isto, Jasna se retirou. Shallan sentou-se de novo, pensativa, piscando de cansaço. Pegou então uma folha de papel e escreveu uma oração de agradecimento que queimaria mais tarde. Depois, apressada, juntou os seus livros e procurou um criado para buscar seu baú no prazer do vento. Fora um dia longo, muito longo, mas ela vencera. A primeira etapa fora cumprida. Sua verdadeira tarefa começaria agora.